o que Deus procura. Então, nós vamos hoje falar sobre isso e nós temos um texto aqui muito profundo, que eu tenho certeza que vai falar muito no seu coração e vai deixar você um pouquinho preocupado, não é? Sobre a sua pessoa, não é? Então, nós vamos ver aqui em Ezequiel, né, 22:30, que fala assim: busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. É muito profundo esse versículo, né? Ezequiel 22:30. Guarda aí no seu coração, marca ele na sua Bíblia aí, para você ler ele mais vezes e ver a profundidade do que Deus falou com Ezequiel. Então nós temos aqui, este versículo simples contém uma boa descrição de um tipo de pessoa que Deus procura. Veja o que Deus estava procurando nos dias de Ezequiel, não é? Mas antes da gente entrar nisso aqui, eu estou procurando uma pessoa aqui e achei, ela está do meu lado aqui, que é pastor, né? Procurei confiantemente. Amém. Achei. Ele vai falar aqui, o que Deus procura? Mas, Guerra, é muito interessante essa pergunta. Sim. Porque nós vamos ver 3 textos muito específicos dentro da palavra de Deus, onde demonstra não uma procura somente de Deus, mas o desejo de Deus em encontrar alguém. Né? Não que Deus precise encontrar alguém ou que Deus esteja ansioso para encontrar alguém que responda às suas expectativas. Não, Deus não tem nenhuma ansiedade, até porque Ele conhece todas as circunstâncias e o futuro está nas suas mãos. Então, Ele não tem nenhuma necessidade de estar ansioso. Né? Mas Ele cria expectativas em relação a algumas pessoas em alguns momentos da história da humanidade. A primeira delas é quando Ele diz para Isaías, lá em Isaías capítulo 6, quando Ele diz assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, nesse momento, Deus deixa de uma maneira muito clara para Isaías de que Deus está procurando alguém que Ele possa enviar ou alguém que possa ir em nome do Senhor. Amém. E isso é uma das expectativas que Deus tem em relação a nós. Então, nós poderíamos dizer, Deus procura alguém que Ele possa enviar, alguém que possa ser liberado por Deus, em nome de Deus, e fazer com que a palavra de Deus seja liberada e semeada, como é o caso do chamado tanto profético quanto um chamado evangelístico de Isaías. Porque o profeta, ele não deixa de ser um evangelista, ele não deixa de levar as boas novas. E Isaías, mais do que qualquer um outro profeta, ele profetizou a respeito dessas boas novas. Com certeza. Então, Deus procura hoje, sim, alguém que possa ser enviado, alguém que possa ir em nome dele e alguém que possa liberar a palavra dele. Talvez Deus procure hoje alguém com uma vocação missionária, né? Então essa é uma das expectativas de Deus. Uma outra expectativa de Deus está lá no Evangelho de João, quando Deus está ali com aquela mulher samaritana, né, na beira daquele poço, e ele diz muito claramente que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então Deus, ele procura quem ele pode enviar, mas ele também está procurando encontrar aqueles que estão disponíveis para adorá-lo e para adorá-lo em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Porque a ideia é muito clara, né? É interessante essa parte da introdução, né? Ah, tá. Depois vem a explicação. Depois vem a explicação, só a introdução. Então, só a tua introdução aqui já responde uma participação aqui. Diz assim: olá,
Fui chamado para a obra. Entretanto, fiquei com medo, devido a ter visto muitas manifestações sobrenaturais. Em suma, aqui faz um trocadilho, os chamados que não são escolhidos terão que arcar com consequências dolorosas? É uma pergunta dele. Tais como Sansão, Jonas, Saul, próprio Judas. Ironicamente, já vivemos em um mundo já tão cheio de flagelos. Olha, aí é uma coisa interessante que a gente já trabalhou isso quando a gente trabalhou a questão do chamado. Sim, não é? Porque, na realidade, há um chamado e o problema não é de não ser escolhido. Essas pessoas foram escolhidas. Sim. O problema é que elas fizeram escolhas erradas na sua trajetória. Né? Então, Jonas ele foi chamado e escolhido, mas escolheu um caminho errado. Por isso ele foi parar na barriga do peixe. Né? E graças a Deus pelas suas misericórdias, porque ele do fundo do barco, ele foi julgado nas águas. Então a misericórdia de Deus foi maior do que a própria decisão errada de Jonas. Né? Então cada um deles, Sansão, ele foi obstinado de coração e fez também as escolhas erradas, indo contra o próprio conselho dos seus pais. Então o problema não é uma questão da escolha de Deus, porque Deus escolheu. São as escolhas dos homens no decorrer dessa trajetória. E olha, com certeza, se nós fizermos as escolhas certas, Deus vai nos dar o suporte necessário para cumprirmos o chamado e fazer aquilo que Ele nos comissionou para fazer. Né? Então, voltando na mulher samaritana, ali Jesus diz para ela que Deus procura... Já estava até com sede. Já estava com sede? E era mais ou menos nessa hora, nessa hora. A hora do maior calor do dia. Né? Então... Mas ali Deus fala claramente com ela que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e ainda acrescentam a outra parte com relação ao lugar. Então, quando ela dizem que se adora lá, não é? Ou se adora aqui. Então, na realidade, o lugar para se adorar é o que menos diferença faz. A atitude da adoração é que faz a diferença. Paulo e Silas adoraram na prisão e viram o poder de Deus manifestado na prisão. Né? Então, isso é o que menos importa. O lugar onde se adorar é o que menos importa. O que importa é a atitude de adoração e essa submissão ao Espírito do Senhor nesse momento de adoração. Aí a terceira coisa, né? Então, é esse texto. Quando Deus está dizendo para Ezequiel a respeito da, não ansiedade, né, mas da expectativa de Deus de achar pelo menos um que se ficasse na brecha. Então, olha bem, nós vemos claramente que Deus ele tem uma expectativa em achar os verdadeiros adoradores, em achar aqueles a quem ele pode enviar em seu nome e em achar aqueles que estão dispostos a ficar na brecha, os intercessores. Então, adoradores, enviados e intercessores. São três coisas que a palavra de Deus nos deixa muito claro de que Deus tem uma expectativa em achar em cada um de nós. Amém. Só aqui uma intercessão, é um pedido que a gente já tem orado em outros momentos, da nossa irmã lá da Bahia, de Iguandu, e pedindo assim para nós estarmos orando pela família Gessati, né, que é a TV por assinatura que então transmite o programa lá na cidade, né? Sim. Então ela, boa tarde pastores, amo vocês, me chamo Mônica, sou de Gandu, Bahia, e ela pede então para nós estarmos orando por isso, né? Amém. Okay? Amém. Olha, nós temos aqui, né, nos dias de Ezequiel, o que Deus estava procurando. Primeiro tópico nós colocamos é um homem. Deus estava procurando um homem. Deus não estava procurando uma grande comissão, mas uma única pessoa para entrar na brecha, não é? E tudo começa com o quê? Uma pessoa. Todo grupo que existe começou com um, não é? E aí gerou
Foi gerando. Então, o que Deus cria, uma pessoa para entrar na brecha, para gerar o resto. Não é? Então, muitas vezes, você é a pessoa aonde você está. Talvez Deus está querendo levantar você dentro da sua família, no seu bairro, na sua igreja, aonde você estiver, numa missão, não é? Mas é você. Você é a pessoa. Muitas vezes fala assim, Deus, eu vou orar para Deus levantar fulano, Deus levantar ciclano. Deus quer você. Você para fazer isso. Então nós temos aí, pastor Rogerinho, um homem para entrar na brecha. E é muito interessante, Guerra, porque isso nos dá a visão ou a dimensão do tamanho dessa brecha. Sim, não é? Com certeza, né? Essa brecha é a brecha que tem o tamanho de um homem, uma pessoa. Então basta um para ficar e tapar a brecha, como o próprio texto diz, Sim. e como nós vamos falar durante esse programa. Então, é muito interessante porque, às vezes, nós olhamos as circunstâncias e estamos vendo as circunstâncias muito maiores do que as nossas próprias capacidades ou as circunstâncias muito além daquilo que a gente acha que poderia fazer. Mas o que Deus quer é que nós nos coloquemos à disposição para que Ele venha fazer aquilo que Ele quer fazer. Então, muitas vezes, não é aquilo que nós podemos fazer, mas é aquilo que Deus pode fazer através de nós, quando nós nos colocamos no lugar que Ele quer. Isso é que é extremamente interessante. É o quanto Deus pode liberar do seu poder, da sua ação, em favor daquilo que Ele quer mudar e transformar, em favor do seu plano e do seu projeto, se nós simplesmente nos colocarmos exatamente naquele lugar onde Ele quer que nós estejamos. Então, não precisa de multidão. Claro que podemos ter uma multidão, mas quem são esses da multidão? Só Deus é que sabe. Eu lembro de novo, né, da história de Elias, quando Elias diz para o Senhor, Senhor, só eu fiquei. E o Senhor diz, não, Elias, você está aqui nessa brecha, mas eu tenho outros 7.000 que também estão numa brecha. Essa aqui é só você. É sua. É do seu tamanho. Mas além de você, eu tenho outros que estão em outras brechas que são do tamanho deles. Então tem uma brecha do seu tamanho, uma forma que tem exatamente o seu formato. E só cabe você. Amém. Essa pergunta anterior que eu citei a respeito dos chamados não escolhidos, né? E aí ele responde aqui para a gente, Deus me disse que precisava que eu fosse usado como servo e não como publicitário. Eu não sei o seu nome, mas deixa eu dizer para você, eu também estudei comunicação e Deus, eu entendo que eu sou um servo do Senhor, mas durante alguns anos da minha vida, Deus me usou como servo, exercendo a formação na qual Deus preparou para que eu pudesse estudar, onde eu estudei, onde eu gostava de estudar. Até que chegou um dia que Deus disse, bom, agora você vai sair do mercado onde você atua e você vai ser, então, servo, mas exercendo algumas outras funções. Agora, para tomar uma decisão dessa, você tem que ter plena convicção. O que eu entendo é que ser servo é em qualquer momento, qualquer instante, qualquer circunstância, em qualquer local. Não é? Nós sempre vamos ser servos do Senhor. Agora, exercendo a área da publicidade, da comunicação, a área da advocacia, qualquer área. Não é? Agora, para você deixar, abandonar, para você ser, então, agora eu vou servir o Senhor de tempo integral, né? Ou seja, na obra do Senhor, porque eu exerço também isso. Então, aí é uma outra convicção, é um outro passo, é uma outra atitude, não é? Dentro do seu coração. Eu entendo que Deus sempre, Ele prepara todas as coisas e sabe, sempre vai ter que existir de nós uma renúncia. Então, eu creio assim que para que a gente possa exercer ou tomar uma postura, uma atitude de renúncia, nós temos que ter plena convicção de que Deus quer este momento, é essa hora, é nesse dia, isso precisa acontecer.
Então, essa questão é uma decisão você e Deus, né, para que você possa tomar isso, ok? Eu gostaria, Rogério, de acrescentar aqui a questão de estar sendo servo e estar sendo servo exatamente nessa área que Deus habilitou você e te colocou, né? Então, a área da comunicação hoje, mais do que nunca, é uma área onde precisa ter a manifestação de servos de Deus e da luz de Deus. Essa é, inclusive, uma das 7 montanhas que nós, como servos de Deus, precisamos conquistar. Então, há determinadas áreas que nós, até determinado momento da história da igreja, achávamos que isso era secular e que, na realidade, essa é uma visão ocidental, né, de secularizar as coisas, dividindo a parte espiritual da parte secular, e que, na realidade, nós somos integralmente, independente de onde estamos, filhos de Deus e servos de Deus. Então, talvez você está realmente no lugar certo, meu irmão. E talvez você já está sendo servo de Deus aí, nesse lugar. O que falta é você realmente entender o propósito de Deus e alinhar esse propósito naquilo que você está fazendo para transformar todo esse meio onde você está. Amém. Né? Em nome de Jesus. Vamos ler mais uma aqui. Ok. Perdão, aqui está. A paz do Senhor a todos. Vocês 3 são uma bênção e têm ajudado muitas pessoas a viver em comunhão com Deus. Amém. O pastor Rogerinho transmite paz quando fala, é verdade. Amém. Que Deus continue abençoando vocês. É a Maria José, lá de Ribeirão Freitas, né? De Ribeirão, Pernambuco. Né? Obrigado, viu, Maria? Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Vamos lá, Guerra? Nós temos aqui a questão, já que o Rogerinho traz paz, ele vai trazer cultura também, que ele é muito viajado, né? Então ele vai nos explicar isso aqui. Entre eles, essa pessoa se relaciona melhor com os de sua própria cultura. Você que esteve em outras culturas aí, essa questão da brecha de entrar em outras culturas e a pessoa se relacionar ali, que muitas vezes a pessoa quer sair e infiltrar em outras culturas. Como que esse relacionar com a sua própria cultura, estando na brecha aí? Como é que nós colocamos isso? É muito interessante, Guerra, e dá até para fazer uma ligação com a pergunta anterior da questão da comunicação. Eu pensei que você ia falar conexão, né? Mas vou conectar. Vai conectar. Mas é muito interessante porque o texto, né, de Ezequiel 22:30, ele fala: procurei entre eles. Sim. Isto é, alguém que fazia parte da sua própria cultura ou alguém da própria nação que se levantasse entendendo a visão de Deus para a sua nação. E falando a língua da sua própria nação. Isto é, há uma relação que ela vem tanto quanto a cultura influenciando o indivíduo, né? Porque esse indivíduo, dentro da cultura, ele consegue sentir e perceber todas as habilidades e todas as bênçãos que a cultura tem. Com certeza. Como também, falando na própria língua e entendendo a cultura, ele consegue até mesmo mudar a cultura, né? Porque ele entende do que está falando. E é muito interessante porque essa semana eu estava trabalhando com uma pessoa e ele é um advogado e ele gosta muito de pesquisar na área jurídica. E está preparando um documento, inclusive, para enviar para o Supremo Tribunal Federal em relação a algumas questões e alguns posicionamentos da própria igreja. Então, eu estava falando com ele da importância, porque muitas vezes a pessoa fica, né, meio assim... no ar. E eu estava falando com ele da importância dele, nesse momento, comunicar aquilo que ele pode comunicar. Por mais que eu queira, eu não vou ter
as mesmas palavras e usar as expressões, isto é, eu não tenho o dialeto jurídico. Então, para mandar um documento para o Supremo Tribunal Federal, para que ele tenha um respaldo, alguém precisa falar o dialeto que eles falam. Então, alguém entre eles. Isso. Então, ninguém melhor do que um entre eles para falar exatamente aquilo que eles vão entender e ouvir. Então, isso também faz sentido na relação da própria área da comunicação. Alguém entre estes que estão aí e você sabe exatamente quais são os dialetos e aquilo que eles estão precisando ouvir. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.